Saudações, doutores e doutoras. Professor Leão das Pontes falando. Como constou logaritmo e inequação no Enem 2019? Vamos verificar isso? Primeiramente, como sempre, vamos dar uma pequena teoria para a questão. Que fique claro que a ideia aqui não é esgotar todo o assunto, é só dar a teoria suficiente para resolver a questão, perfeito? Vamos lá. Vamos para a definição de logaritmo primeiro. Ó, perceba. Se eu tiver isso aqui, ó, como é que eu leio isso aqui? Vamos lá? Vamos ler assim, ó. Você lê primeiro para a direita e depois para baixo. Então seria logaritmo de B na base A. Tá? Logaritmo de B na base A igual a x. Bom, isso aí é um logaritmo, perfeito? Existem umas condições, né, que estão aqui embaixo, ó, para que esse logaritmo exista, tá? Mas não vamos entrar em detalhes nisso agora. Perfeito. Como é que eu saio desse logaritmo, né? Como é que eu uso a definição para sair desse logaritmo? Vamos lá. Perceba, qual é a ideia aqui? Você vai pegar essa base aqui, que é o A, perfeito? Elevar a x, vai eliminar o logaritmo e deixar o B sozinho do outro lado. Pode perceber que está aqui embaixo, ó. Peguei o A, tá aqui, ó. Elevei a x, tá aqui, ó, A elevado a x. É igual ao B sozinho. Perceba que o logaritmo sumiu. A definição de logaritmo é essa, tá? O que nós vamos fazer? Toda vez que tiver isso, você pode aplicar essa definição. Observação, não pode aplicar a definição se tiver alguma coisa aqui na frente, por exemplo. Se tiver alguma coisa aqui na frente, você tem que dar um jeito de se livrar dela, jogando para o outro lado, tá? Mas isso é outra história. Tranquilo? Exemplo. Temos aí, ó, logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Será? Vamos verificar? Ó. Aplicando a definição. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o 3 elevado a 2, no caso elevado ao quadrado. Aqui embaixo, ó, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ó. Realmente, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Essa é a definição. Bem simples. Toda vez que você se encontrar com uma situação dessa, você pode aplicar a definição do logaritmo. Vamos falar um pouquinho de inequação, tá? Inequação é um assunto muito frequente lá no fundamental, né? Mas é preciso em questões do Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Vou falar alguns conceitos básicos aqui, tá? O que é uma inequação? Basicamente, inequação é quando você tem um sinal de desigualdade aqui, menor, maior, menor igual, maior igual, e tem também uma variável, uma letra, geralmente é x. Isso aqui é uma inequação bem básica, só para você perceber. Bom, uma das propriedades, né, dos números reais é que quando você multiplicar, tá aqui, quando você multiplicar a inequação por um número negativo, você inverte o sinal de desigualdade. Você deve estar se perguntando, professor, mas qual é o interesse de eu fazer isso? Geralmente você faz isso para se livrar desse negativo aqui, ó. Tá? Se livrar desse negativo aqui, entendeu? Então, basicamente você faz isso. Vamos verificar como ficaria aqui, ó. Tá? Multiplicando aqui por menos 1, nós representamos entre parênteses aqui do lado. Aí eu estou dizendo assim, olha, eu estou multiplicando toda a inequação por menos 1. Como é que vai ficar, ó? Perceba, trocou o sinal, né? Tá? Tava menos, ficou mais. Aqui tava mais, ficou menos, tá? E inverteu o sinal da desigualdade. Então, toda vez que você multiplica uma inequação por um número negativo, você inverte o sinal da desigualdade. Eu tenho mais uma observação sobre inequação simultânea para irmos para a resolução. Bom, inequação simultânea é quando você tem dois sinais de desigualdade, assim, ó. Essa aqui é uma das mais comuns, tá? Existe uma operação que eu posso fazer dentro da inequação simultânea, principalmente quando é de dentro para fora. Como assim, professor? Ó, perceba que eu posso pegar esse mais 3 aqui e passar para o outro lado, só que eu tenho de passar para os dois lados, porque é uma inequação simultânea. Como ele está positivo, eu vou passar para os dois lados negativo, porque é uma inequação simultânea, é como se eu estivesse resolvendo as duas ao mesmo tempo. Veja como fica aqui, ó. Tá? Então, passei o menos 3 para os dois lados e deixei o x sozinho lá no meio. Tá? Para não deixar terminar de resolver, é só subtrair 8 menos 3 e 10 menos 3. Vai ficar o quê? 5, x e 7. Tranquilo?
Vamos para a questão agora, você vai perceber que vai ficar bem mais fácil. Lembre-se, você começa a resolver a questão olhando para as alternativas e dando uma lida na pergunta. Vamos lá? Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Aí tem aqui as alternativas, maior que 10 a menos 8 e assim por diante. Vamos ler o comando. A Hydrangea macropila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Opa, lá no comando ele fala em rosa, né? Beleza, lá na pergunta, então, flor de rosa, o pH é maior que 7. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente, lá na pergunta ele fala em mais valorizada também, né? Vamos lá, então a cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja produzida em solo de pH inferior a 8. Você perceba aí que nós temos duas condições aí. Quais são? Primeiro, para ser cor-de-rosa, pH maior que 7. E para ser mais valorizada, o pH é menor que 8. São duas condições. Continuando. Sabe-se que o pH, ele está dando a fórmula do pH. Isso aqui você vê em química. Lá em química, é estudado esse assunto, você tem que saber essa fórmula de cabeça. Mas no caso aqui, nas questões de matemática, ele sempre dá a formulazinha. Perfeito. Em que X é a concentração de íon de hidrogênio. Ele quer justamente o valor de X. Então, para poder responder a pergunta, tem de ser cor-de-rosa e tem de ser de maior valor comercial. Para ser cor-de-rosa, dá uma olhada aqui, ó. O pH é maior que 7. Tá? Mas para ser mais valorizado, o pH tem de ser inferior a 8. Como é que eu escrevo isso? Uma coisa é maior que 7 e menor que 8. Em outras palavras, está entre 7 e 8. Eu vou escrever assim, ó, perceba. pH tem de ser maior que 7 e tem de ser menor que 8. Para satisfazer as duas condições. O que eu vou fazer agora? Vou substituir o pH aqui pelo valor dele, que está aqui. É a fórmula. Então, continuando. 7 é menor que menos o logaritmo de x na base 10, que é menor que 8. Posso aplicar a definição de logaritmo agora para os dois lados? Ainda não. Lembre-se que eu falei lá na teoria que não pode ter uma coisa aqui na frente. Ó. Não pode ter uma coisa aqui na frente. Ó. Esse menos aqui na frente. Eu tenho de me livrar dele para poder... Não pode ter nada na frente do logaritmo para aplicar a definição. Para me livrar desse menos, eu vou multiplicar por menos 1. Vamos lá. Multiplica por menos 1, coloca aqui do lado, que eu estou indicando multiplicando por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, você troca o sinal de todo mundo e inverte o sinal da desigualdade. Como é que vai ficar? Tá mais 7, vai ficar menos 7. Menos 7. Tá menor, vai ficar maior. O log tá negativo, vai ficar positivo. De x na base 10. O menor vai ficar maior também. E o 8 positivo fica negativo. Não é comum, não é adequado você escrever na equação desse jeito aí, né? E na equação simultânea você geralmente escreve com menor, menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou só inverter ela todinha, tá? Só inverter. Tranquilo, escrever como se eu fosse escrever de trás para frente. Como é que vai ficar? Ó? Menos 8 é menor, né? Porque o log de x na base 10 é maior que menos 8, só que o menos 8 é menor que o log. Então eu estou escrevendo de lá para cá. Menos 8 é menor do que o log de x na base 10, que é menor do que menos 7. Pronto, agora eu posso aplicar a definição de logaritmo. Lembra? Como é que a gente aplica a definição? Eu jogo 10 para o outro lado. 10 elevado a menos 7. Mas como ainda é equação simultânea, vai ficar também 10 elevado a menos 8. E esse log aqui some. E fica só o x. Como é que fica então?
Joga o 10 para cá primeiro. 10 elevado a menos 8 é menor, o log some, porque eu estou aplicando a definição, menor que x, que é menor, aplica a definição de novo, 10 elevado a menos 7. Em outras palavras, o x tem de estar entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Qual é a alternativa aqui, ó? Letra E. Valores maiores que menos 10 e menores que... Desculpe, valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.